fundo, no fundo, eu acho que a zona de conforto da arte é o conflito. Quer dizer, é fundamental que a obra de arte se encontre num conflito de relações para que ela possa render o máximo possível. O Maybridge e o Maherres têm duas coincidências que são meio curiosidades. O fato de terem as mesmas iniciais no nome, EJM, e o fato de nascerem e morrerem no mesmo ano. A concomitância de idades entre eles me deu a possibilidade de contar as histórias deles em paralelo. A partir de 64, quando a vida política tradicional começa a ser cerceada, a arte, as expressões assumiram uma ideia de opinião, que foi justamente canalizar um discurso crítico. E o que a gente vê aqui é que a partir de 68, a partir do AI-5, a própria opinião foi criminalizada. Olá, boa noite. Um museu em chamas, capítulos da história do Brasil e do mundo completamente destruídos. Um país que não respeita sua herança, seu patrimônio, sua cultura. E para falar disso, para entender as razões, buscar bons exemplos e caminhos, que recebemos hoje a presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, Renata Vieira da Mota, o gestor cultural, conselheiro do MASP, da Fundação Bienal e diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, e a historiadora, antropóloga e curadora adjunta do MASP, Lília Schwartz. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Metrópolis. Obrigada. Eu começo já. A minha pergunta vai ser ampla aqui para vocês, quem quiser responder. Assim, o que eu mais ouvi depois do incêndio é que era crônica de uma morte anunciada, não é? Porque desde os anos 90 tinha matérias em jornais mostrando, olha, a precariedade desse, e de pessoas dizendo, não sei como esse museu ainda não pegou fogo. E eu pergunto para vocês, como é que o museu ainda estava aberto? Quem responde? A história é anterior. Eu fiz o meu doutorado nos anos 80 e o museu já estava em mais condições. Ele continuava aberto porque esse não é só um museu de visitação, é um museu de pesquisa, é um museu com coleções. Então, a pesquisa precisava continuar. E foram várias as tentativas de conseguir verbas para o museu, todas tentativas falhadas, né? Várias greves, várias manifestações. Então, esse é, de fato, um impasse, né? Não sei o que vocês pensam. Acho que tem uma nota inicial importante de solidariedade para essa equipe do museu, né? Como a Nília falou, é uma equipe também de pesquisadores, né? Porque a gente está falando de um museu universitário, né? E num momento destruidor, né? Para aquelas pessoas, destruidor em todos os níveis, inclusive de pesquisas que estavam ali em desenvolvimento, né? E muito uma reflexão de que não se trata esta administração uma questão de curto prazo, né? De fato, como você mesmo mencionou, é algo que se estende, né? Mas que também acho que joga a discussão numa perspectiva da necessidade de políticas públicas continuadas para a proteção do nosso patrimônio, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, para a gente olhar aqui. Saron. O Brasil queimou um patrimônio mundial. Eu acho que essa é o tamanho da nossa responsabilidade. Há vários níveis de responsabilidades, há vários atores nisso. Acho que é preciso que a gente apure profundamente, porque ao queimar um patrimônio mundial, não só você queima a história da humanidade, mas ao mesmo tempo você eleva o Brasil à categoria de irresponsabilidade absoluta, né? Sim. Para mal falar, deu no New York Times. Foi capa do New York Times, né? Impresso. Impresso, colorida. Né? A gravidade se expressa nas manifestações mundiais, né? E a tristeza, acho que a profunda tristeza é que, infelizmente, muitos brasileiros só descobriram que o Museu Nacional existia em virtude do que aconteceu no domingo passado. Sim. Isso talvez tenha que nos deixar ainda mais triste, né? E amplia o campo de responsabilidade, né? É preciso que se apure, né? É preciso que tragam à tona as responsabilidades, né? É claro que o país não tem política de Estado para a cultura, ficou mais evidente ainda. Significa que não é este governo ou aquele governo, é uma política de Estado, mas também é preciso entender que a sociedade pouco cuida
dos seus museus, assim como a reitoria pouco cuidou também daquele museu, né? É claro que tem a questão da autonomia universitária, tem coisas que precisam ser mudadas, né? Mas é hora de nos mobilizarmos para cuidar dos nossos museus, mas também apurar as responsabilidades devidas, que não é só daquela reitoria, mas também é de uma ausência de política de Estado para a cultura. Mas eu gostaria até de... Por favor, lógico. É que um movimento que a gente tem visto na imprensa, houve um movimento de solidariedade no primeiro contexto e depois um movimento de acusação também à UFRJ, né? Sim. Eu acho que o que a gente deve evitar, concordo totalmente com o Saron, que é um momento de tentar entender o que aconteceu, mas também é um momento da gente evitar essa política normativa, ou essa mania normativa que tomou conta dos brasileiros, né? Ou seja, na falta de respostas, deixa eu acusar alguém. E, sobretudo, o que me preocupa nessas reações que nós estamos vendo agora, passado o primeiro momento, é que nós estamos repetindo a polarização e a política de ódios que o Brasil vem vivendo, ou seja, então apurou-se agora, como se fosse necessário apurar, que o reitor da UFRJ é do PSOL. Então, imediatamente a sociedade brasileira passa a tornar a questão, que é uma questão técnica, uma questão que, como disse Saron, é de todos nós, uma questão, como disse Beatriz, que nós temos que nos solidarizar numa política de, então, olha, a culpa é deles, o PSOL não sabe administrar. A questão é muito mais ampla que essa. E a gente tem que, finalmente, parar com essa política de polarização que é ruim para todos nós, né? No Brasil, nós andamos... Não é uma dimensão só normativa, né? Que daí polarize, nesse momento político-eleitoral, ainda mais, né? Na verdade, é uma questão que escolhas como sociedade a gente está fazendo, né? Porque essa perda talvez seja o melhor momento de a gente olhar, né? Que escolhemos não proteger o nosso patrimônio, né? E, a partir disso, talvez a gente possa fazer escolhas melhores, né? Inclusive na perspectiva de políticas de Estado, mas também no âmbito da sociedade civil, né? De também criar uma rede de proteção a esse patrimônio. Eu pergunto até para o público em casa ficar sabendo como é que funciona isso, porque as pessoas... Pois é tão frágil a questão da política cultural em relação aos museus, em nível municipal, estadual, federal. Como é que funciona ou por que não funciona? Avançou muito, né? Nos últimos anos, numa dimensão diretriz e de legislação, né? Para falar o mínimo, que hoje a gente tem, né, uma legislação federal para a área de museus, que é o Estatuto de Museus, né? De 2009. E um plano nacional de museus. A questão, acho que não é tanto de legislações no Brasil, mas de fato de implementação de política, né? Um conjunto de ações articuladas de fato, né, que prescinde de financiamento, recursos orçamentários, né, de diversas fontes, talvez, né, mas necessário é uma diminuição na verba destinada aos museus, né? Mesmo na questão da UFRJ, a gente vê que o poder de utilização dessa verba por parte do reitor da UFRJ é muito diminuto, já que com essa diminuição, boa parte da verba vai para pessoal, então sobra muito pouco. Cerca de 87%, Saron, vocês têm esse dado aí, né? Vai para pessoal. Então resta muito pouco dinheiro mesmo para investimento. A capacidade de investimento cada vez mais do Estado brasileiro é menor em virtude de toda a crise que nós estamos acompanhando. Agora, tem um conjunto de coisas que precisam ser mudadas. Por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, toda a universidade pode fazer captação com a iniciativa privada. Só que, olha que incrível, se você fizer uma captação acima da meta proposta, você performou, conseguiu mais aliados, mais gente que queira ajudar, no caso, o museu, o que você consegue excedente a meta que foi pactuada com a União, você tem que devolver o recurso para a União, não pode ficar com a universidade. Então, a morte do museu pode nos proporcionar uma mudança estrutural no país, né? Que não passa só pela política de museus, que não passa só pelo Ministério da Cultura, que não passa só pela universidade, mas passa por todo o país. Por exemplo,
né, a possibilidade das pessoas descobrirem qual é o museu mais perto da sua casa. Como você pode ajudar esse museu? E a primeira coisa que a pessoa pode fazer é levar o seu filho no museu. Quer dizer, tem coisas aí que, quando falo de política de Estado, é envolvendo o conjunto da sociedade, os governos, a justiça, né, o poder legislativo, para que a gente possa definitivamente não vivenciar um novo incêndio. Foram 40 anos depois do incêndio do MAM. Né? Infelizmente, uma efeméride aí, né? E tem outra efeméride, 200 anos. Nossa, essa é uma efeméride terrível, claro, quer dizer, claro. 200 anos do Museu Nacional. De vida e morte, né? Vida e morte, né? Nós estamos vendo aqui a imagem do MASP. Eu acho que os museus têm que fazer políticas para que a população sinta que essas instituições são para essa instituição, por exemplo, ou qualquer instituição, é para elas. Claro. Então, como é que a gente pode fazer com que os museus, de fato, convidem a população brasileira a invadi-los, né? E por que são 200 anos daquele museu, agora todo mundo ficou sabendo da importância do museu e eles não conseguiram financiamento, não conseguiram dinheiro para recuperar como eles gostariam, né? Com os 200 anos, com o aniversário, não teve nenhuma autoridade que sequer foi até o museu diante da festa. O que significa isso? A última autoridade que foi ao Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek. Mas veja, olha a tristeza maior, né? A angústia maior. Recentemente, o BNDES, com a comemoração dos 200 anos, anunciou um aporte de recursos, e aí o ministro Sérgio Sá Leitão teve um trabalho importante sobre isso, para oferecer 20 milhões para o museu. 20 milhões. Certamente, se tivesse chegado um pouquinho antes, talvez nós teríamos evitado essa situação, né? Então, houve um movimento mais tardio. Incrivelmente, tragicamente tardio, né? E é isso que a Lilian fala. O último presidente que foi lá foi o presidente Juscelino Kubitschek. Isso é ruim, né? Que a gente só consiga esses investimentos porque há uma efeméride. Exatamente. Ou seja, a gente não deve se movimentar por efemérides. A gente deve se movimentar por políticas, políticas de, enfim, políticas de incentivo. Não são só políticas que devem vir da faculdade. Enfim, o museu é um espaço cidadão. Mas, Cunha, tem muitas questões que precisam ser discutidas. Por exemplo, há um recurso quando o nosso público está acompanhando lá o Metrópolis, quando ele vai fazer jogar na loteria, né? Se ele virar o papelzinho lá na hora de fazer a fezinha, 3% de todos os recursos da loteria, 3% dos recursos brutos devem ir, é uma lei das loterias, devem ir para o Fundo Nacional de Cultura, para o FNC. E lá no FNC, uma das destinações do Fundo Nacional de Cultura, que faz parte da Lei Rouanet, é mecenato, é FNC, uma das destinações é para o patrimônio histórico brasileiro, para o patrimônio público cultural brasileiro. Está lá descrito. Acontece que nos últimos 6 anos, portanto não é um problema deste governo, mas é do conjunto dos governos, até por falta do entendimento de política de Estado, nos últimos 6 anos, deixou-se de repassar para o FNC dinheiro das loterias, 3%, 1,8 bilhões de reais. Então, imagine se esse dinheiro tivesse chegado, imagine se esse dinheiro tivesse sido destinado para os museus brasileiros. Né? Então, é um conjunto de ações que precisam ser feitas definitivamente para que a gente tenha o mínimo de condições, o mínimo de política de Estado para que a gente avance e não se depare com essas tragédias como nos deparamos na domingo passado. Agora, tem que começar por um reconhecimento da importância e priorização, né? Que é como o Saron está falando, o contingenciamento de verbas que já estão previstas, destinadas e que não chegam, né, geram, né, um risco que estamos todos correndo. Claro. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica com outros números absolutamente assustadores que agora, durante toda essa tragédia, foram levantados, né? Por exemplo, dinheiro público destinado para lavar carros dos deputados, R$560 mil por ano. Palácio da Alvorada, que não tem ninguém oficialmente morando lá, desde a ex-presidente Dilma Rousseff, custo mensal R$500 mil. R$500 mil para manutenção do palácio por mês. Custo da parada cívica do dia 7 de setembro em Brasília, mais de R$800 mil.
e você vem com esse dado que não chega. Eu acho que é uma questão de vontade política, né? Aonde mora a vontade política. Mesmo se nós pensarmos dos museus que foram criados por ocasião das Olimpíadas, né? Vamos falar aqui, existem museus que são museus espetaculosos, têm seu papel, e existem museus que são museus que têm acervo. As políticas têm que ser distintas. Os museus que têm acervo têm uma história a preservar. Não adianta agora, quer dizer, vários planos mirabolantes dizendo vamos reconstruir. Eu particularmente não acho que... Acho que o que aconteceu no Museu Nacional é uma metáfora do que nós estamos vivendo, uma metáfora triste e que não tem retorno. Porque você pode até reerguer o museu. No entanto, você não vai reconstruir a coleção de história. Você viu você não que vai teve, reconstruir. Na coisa da radicalização que você falou aí, tem gente até importante dizendo que nem se deveria recuperar o museu, deixar os escombros, as ruínas. Eduardo Viveiros de Castro. É uma questão importante, quer dizer, o que ele diz, o Eduardo Viveiros, vamos politizar isso e não imediatamente achar que criando uma nova casa de fachada, você recupera esse museu. Não recupera, porque as coleções que nós perdemos, elas são irrecuperáveis, né? Ou seja, eu estou me referindo aqui à biblioteca, né, do Departamento de Pós-Graduação de Antropologia do Museu Nacional, que era absolutamente reconhecida como uma biblioteca de ponta, a coleção histórica de Pedro II, as coleções egípcias, as coleções etnográficas. Isso não tem volta. Não tem recuperação. Não tem dinheiro, evidentemente. Não é dinheiro. E o que vocês acham dessa possibilidade que algumas pessoas estão propondo de não recuperar, de deixar como um monumento ao descaso? Acho que não há melhor lugar do que um museu para fazer essa problematização, né? Da própria memória, e não é uma memória simplesmente de transformar de novo num lugar bonito, reconstruído, né? Mas eu acho que é uma discussão que terá que ser feita no conjunto da sociedade, um pouco do que queremos aqui para frente, né? E talvez seja isso, deixar uma memória dos escombros que criamos. Né? Você acha, Serão? Eu acho que tem que restaurar, tem que correr atrás, enfim. De fato, como a Lilian falou, Renata, nós perdemos um patrimônio da humanidade, né? É um desrespeito ao mundo o que o Brasil fez com esse acervo. Isso não se recupera mais. Mas, particularmente, eu acho importantíssimo a gente restaurar, recuperar e, talvez, seguindo um pouco a linha da Renata, transformar este museu num museu que fale dessas memórias que estão se perdendo, né? E tem uma questão, e eu acho que a sociedade tem que se apropriar disso, tem uma questão fundamental. Muito se fala de inovação, do novo, de olhar para frente. Às vezes fala, não, precisamos passar o país a limpo, virar a página. Não existe inovação sem conservação. Não existe avanço sem memória. E o museu, esses espaços, são espaços profundos de avanço da sociedade. Porque ao olhar para trás, ao entender o que nós fizemos, os vários momentos contemporâneos da vida, porque cada momento é um momento, aquele momento é um momento contemporâneo, isso pode nos permitir avançar, se desenvolver. Então, e é preciso que a sociedade compreenda isso. É preciso que o país compreenda isso. O museu é um espaço profundo de combate à desigualdade, porque a gente se encontra com esse passado e reflete sobre ele e tenta mudar o hoje, e ao mesmo tempo é um espaço profundo de compreensão do que precisamos inovar e como nós possamos avançar. Não é aquela coisa lá, tem até aquele termo, né, mal usado, né, isso é coisa de museu. Um pouco se referindo a uma coisa do velho. Ao contrário, isso é a coisa do novo, isso é a coisa que nos faz evoluir, nos faz compreender qual é o sentido da vida. E recuperar este espaço, o palácio, não é recuperar o acervo, naturalmente, é recuperar este sentido. Então, quiçá esta tragédia, essa destruição, sirva para que esse país definitivamente aprenda a importância dos museus e a importância para as políticas de Estado para a cultura. O reitor da UFRJ e o diretor do Museu Nacional disseram que não existe nenhuma linha de financiamento para preservar prédios tombados. Já o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse que falta que os gestores das universidades empreendam ações para aumentar a base de recursos, que esse modelo 100% estatal está falido.
Então, pensando maior, o que fazer, né? Para não ficar 100% estatal, fazer como? De fato, o modelo 100% estatal está falido, né? Imaginar que o Estado vai dar conta do conjunto das questões é sempre se debater com outras prioridades também que o Estado tem. Então, a questão é como a gente empodera os colaboradores, como a gente empodera o grupo de funcionários da universidade, são talentosíssimos, são técnicos muito qualificados, todos historicamente cuidando do acervo, ajudando a pesquisar o acervo, ajudando a refletir sobre o acervo. Então, como a gente empodera essa equipe de colaboradores e a própria universidade, mas ao mesmo tempo, como a gente cria governanças que eles possam dialogar de maneira mais ampliada com a própria sociedade. Isso não quer dizer que nós estamos enfraquecendo o museu, ao contrário. E para isso, e na medida que a gente amplia essa conversa, a gente pode ter a possibilidade de outros recursos, inclusive recursos internacionais. Eu dizia há pouco da dificuldade de uma universidade captar recursos, inclusive se superar a meta, devolvendo recursos para a União, né? Então, pensar uma governança onde naturalmente fortaleça a universidade, mas ao mesmo tempo possa dialogar com a sociedade. E tem vários exemplos de museus que são públicos, são pertencentes ao Estado, mas com governanças onde conseguem dialogar com a sociedade. É fundamental para a gente superar questões não só financeiras, mas de agilidade, capacidade de contratação de novas pessoas, né? De constituição de equipes que possam ir além do corpo estatutário da organização. Então, há espaço para garantir recursos públicos, mas que esses recursos públicos possam ser compostos com recursos privados. O MASP mesmo, é uma das curadoras, ele tem recursos públicos, na medida que recebe recursos da Lei Rouanet, recebe recursos do município de São Paulo, porque o prédio é do município de São Paulo, por meio de convênio, mas também recebe recursos da iniciativa privada. E uma das coisas fundamentais para que isso acontecesse foi o modelo de governança, né? Onde a sociedade abraça o museu, onde o poder público está presente no museu, inclusive tem cadeira, o IBRAM, o Ministério da Cultura, a Secretaria do Estado, a Secretaria Municipal, mas, acima de tudo, ele consegue ir além dos recursos públicos, que é fundamental e internacionalmente você vê isso acontecendo, inclusive no modelo francês, que é um modelo um pouco mais estatal, há recursos privados. E para isso, passar por uma governança sólida que garanta, de fato, que os colaboradores da universidade tenham o seu empoderamento, que garanta a universidade, mas que possa ter um diálogo transversal com a sociedade e com as empresas. Claro. Lia, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu sou um pouco ascética da mesa, né? Eu acho que, historiadora que eu sou, o medo que eu tenho é que a sociedade brasileira se comova nesse momento, né? E que essa solidariedade desapareça rapidamente, né? Eu fico muito preocupada em como é que a gente pode manter essa chama acesa mesmo, coisa que nós já estamos vendo apagar, né? Por conta do debate ideológico, né? Há uma especificidade muito grande dessa instituição, cada instituição, como disse a Beatriz, tem que ser pensada particularmente, é uma especificidade muito grande dessa instituição chamada Museu Nacional, por conta da quantidade de departamentos que ela abriga, né? Claro. Ou seja, estamos falando de linguística, zoologia, estamos falando de vários departamentos diferentes, né? Cada um com as suas especificidades. Esse diálogo com a iniciativa privada é um diálogo complicado, né? Tem que ser feito, mas eu acho que, enfim, o que me preocupa mais nesse momento é como é que essa questão não vai ser folha virada daqui 2 semanas, entendeu? Ou seja, estamos sofrendo agora por conta da repercussão internacional, mas vamos ter eleições daqui a pouco, estamos vivendo fatos muito fortes. E tem que se cobrar, né, dos candidatos também. Sim. Então, essa questão com os candidatos é muito importante. A reação dos candidatos diante do acidente eu fiquei estarrecida, né? Ou seja, revelou como eles não têm uma política, não têm uma preocupação
enfim, não há uma solução de futuro idealizada. Então, eu sou um pouco cética aqui, né, mais por conta do que nós temos vivido no Brasil, né, e como a cultura tem sido rifada no Brasil. E, Renata, você também é cética? Tem que cobrar dos candidatos uma posição? Eu tenho uma tendência um pouco otimista mesmo diante do impacto dessa semana. Acho um pouco dos elementos que já foram apresentados aqui. Eu acho que não é tanto a dicotomia público-privada. Acho que a sociedade civil tem um papel importante numa perspectiva que, como o Saron falou, o modelo 100% estatal está falido. No meu otimismo, eu gosto de falar que os recursos disponíveis públicos, estatais, não são mais suficientes para a ambição dos nossos museus, né? Porque os museus, de fato, cresceram enormemente, né? Em quantidade, em visitação e demandam mais recursos. Não se discute fundo patrimonial no modelo atual de governança. É impossível, tem que separar. Tem até uma lei no Congresso sendo debatido sobre isso. A gente tem que garantir que o recurso para o endowment não seja por uma questão de crise eventual, seja usado para pagar a folha de pagamento. Só explica o que é um endowment para o pessoal de casa saber o que é. É um modelo muito utilizado por universidades americanas, por museus americanos, principalmente, onde você constitui um fundo patrimonial e esse fundo patrimonial, depois de alcançar um volume de recursos significativos, você começa a utilizar parte da capitalização desse fundo patrimonial para atuar no dia a dia do museu. Mas para isso você tem que ter uma política e uma governança muito sólida, um conjunto de leis que garantam, né, que, por exemplo, numa situação de um passivo, né, esses dois, o fundo patrimonial e o recurso do museu estejam separados, até para esse passivo não consumir o fundo patrimonial. Isso exige leis e, ao mesmo tempo, para quem doa, tem que saber que está doando para uma causa e saber que daqui a 30, 40 anos, esta causa continua sendo garantida. Portanto, não dependa de pessoas e de lideranças, de um conselho forte naquele momento, mas dependa de um arcabouço legal, uma governança sólida para que lá na frente, ao crescer esse fundo patrimonial, no médio prazo tenha sustentabilidade, tenha capacidade de planejamento e tenha previsibilidade, algo que é tão importante para a constituição dos museus. Você mais ou menos já adiantou, mas eu quero finalizar aqui falando um texto da Fabiana Ferreira, que é assessora internacional do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Ela disse o seguinte, e eu quero saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Eu acho que já adiantou um pouco. Ela diz o seguinte: se você está chocado com o incêndio do Museu Nacional no Rio, faça pelo menos 3 dessas coisas aqui. 1, visite um museu da sua cidade. 2, visite um museu nas suas férias no Brasil. 3, saiba como ser voluntário ou amigo de um museu perto de você. E 4, pesquise sobre a plataforma de cultura de seu ou seus candidatos nesta eleição. Quem foi? Foi a Fabiana Ferreira, a assessora internacional do IBRAM. Eu voto nela. Eu também, super voto na Fabiana. Adorei, eu já conhecia, passou, eu acho que é muito necessário. Essa familiaridade com os museus é essencial, né? Tem muita gente aí que só foi ao museu na infância, com a escola, e obrigado. Não é assim? Ao contrário, se as pessoas tiverem como uma opção de lazer entrar no museu e perceber que o museu, que o nosso presente está cheio de passado, não é isso? É que os museus, e há todo tipo de museus também, quer dizer, tem todo tipo, você pode inflamar qualquer tipo de curiosidade, né? Quem gosta, quem se emociona com a arte, quem se emociona com uma coleção de moluscos, né? Enfim, os museus não podem ser falados, é impossível se referir a um museu no singular, né? São muitas e com muitas vocações, né? Claro. Então é esse museu que a gente precisa entrar, né? Precisa ser convidado a entrar. E Cunha, nesse sentido de acolher um museu, o João Leiva é um pesquisador, é um empreendedor da cultura, membro do Fórum Brasileiro dos Direitos Culturais, fez uma pesquisa recentemente com a Folha de São Paulo, uma pesquisa extensa em todo o país, e no caso de São Paulo, para vocês verem o quanto tem uma memória afetiva, mas ao mesmo tempo tem uma ausência do público no museu. Quando perguntado qual é o museu que você visitou no último ano, ou qual é o museu que você mais lembra, é o Museu do Ipiranga,
que está fechado já há algum tempo, né? Reabre em 2022. 2022, pelos motivos importantes que a gente sabe, inclusive. Mas o fato é que as pessoas precisam ir aos museus, né? Há muita atividade acontecendo. E, mais uma vez, o museu não é um lugar de velhos ou de velharias. Quem vai para o museu? Ao contrário, o museu é um lugar de aprendizado, de educação, de se reapaixonar por si, na medida que encontra com a arte, e também pelo outro, na medida que encontra com a cultura nos espaços. Sarão, Renata, Lilian, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Metrópolis. Esse debate ainda vai seguir mesmo, não é só dizendo que a gente vai falar. Durante a semana toda aqui no Metrópolis, a gente vai debater com diversos setores da sociedade a respeito disso, que eu acho que é extremamente importante a gente dar continuidade a esse debate. Do que a semana. Mas o Metrópolis é mais ou menos isso. A gente sempre está debatendo isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso, com certeza. Obrigado, hein? Obrigado. E olha, não faltam boas opções de museus e exposições para você visitar. Daqui a pouco você vai ver aqui no Metrópolis a mostra sobre a arte nos anos da ditadura. Importante ver e refletir. Tem também os bastidores da gravação do novo clipe de Johnny Hooker com a participação de Gabi Amarantos. E tem também Bienal de Arte que acaba de começar em São Paulo. Pode se programar. A Bienal de Arte de São Paulo abriu na sexta-feira. Tá bem diferente, sem uma temática rígida. 7 artistas fizeram o papel de curadores, criando exposições totalmente independentes. Sempre sonhei com uma Bienal com tema livre, né? Eu sempre achei que quando uma Bienal tem tema livre, as obras podem falar mais alto do que os discursos justificadores. Valtércio Caldas é um dos 7 artistas curadores da Bienal de Artes. Uma novidade, cada um deles trabalhou com autonomia para fazer a sua exposição dentro da 33ª edição. A única exigência do curador, Gabriel Pérez Barreiro, foi que dentro dessas mostras, o artista curador também selecionasse suas obras. O cuidado aqui foi nesse sentido. Foi de que um diálogo se estabelecesse nesses ritmos que foram dados pelas obras dos outros e as minhas obras. Eu, inclusive, me permiti, entrei em risco nesse sentido, de refazer algumas obras que eu já havia feito há muitos anos atrás, porque a situação exigia. Você pensou em escolher também só curadores? Ou para você era importante que fossem artistas também? Para mim foi fundamental que fossem artistas. Eu queria também recuperar uma tradição que existe desde o impressionismo até os nossos dias, que é o artista sendo curador. E também que eu acho que o olhar do artista ele é diferente. Tudo é uma ousadia que eu acho que dificilmente um curador profissional faz. Então, assim, até eu tenho uma certa inveja da liberdade que um artista curador pode se dar nesse exercício. A lista com artistas curadores tem integrantes de 5 países. Além de Valtércio Caldas, Sofia Borges é a outra brasileira. Os artistas fundadores, para mim, que adensaram assim, o que seria a exposição. Então, era um grupo de artistas que desde o começo estava lá na minha memória. São eles o Tunga, a Leda, o Antônio Malta, a Sara Lucas, a Jennifer T. Então, com eles eu constituí uma espécie de espaço primordial, né? As obras vieram na minha cabeça e aterrizaram aqui. A curadoria também escolheu 9 projetos, 9 artistas que não participaram das últimas bienais, como o Ciron Franco, que vão ter aqui um espaço maior para mostrar suas obras. Veremos ainda na Bienal uma homenagem póstuma a 3 artistas. Os 3 homenageados, Feliciano Centurión, Aníbal López e Lúcia Nogueira, são 3 artistas que são dessa geração, que é a primeira geração que cresce
fora da ditadura, né? Então você vê uma mudança na arte que é bem importante. No caso do Feliciano Centurion, por exemplo, ele já fala muito sobre a sexualidade dele, sobre o afeto, sobre a vida emotiva, sobre a doença que ele contrai, né, até a morte. Quer dizer, essa ideia de que o pessoal também é político é uma mudança super importante assim na consciência. No fundo, eu acho que a zona de conforto da arte é o conflito. Quer dizer, é fundamental que a obra de arte se encontre num conflito de relações para que ela possa render o máximo possível. Daqui a pouco, hein? A repressão e a ditadura retratadas na arte. É a exposição AI-5, 50 anos. Ainda não terminou de acabar. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim. Se a história serve de exemplo para não repetirmos os erros do passado, nada mais atual e pertinente que a exposição AI-5, 50 anos. Ainda não terminou de acabar. A mostra aqui... Começou agora, na semana passada. No Instituto Tomiotaki. Tomiotaki, quinta-feira, exatamente. O conjunto de obras expõe e reflete a ditadura, colocando em discussão as marcas deixadas pelo totalitarismo, a partir do ato institucional número 5, uma verdadeira trajetória ao longo das diversas fases de repressão aos direitos democráticos no país. Paulo, qual é a ideia da exposição? A ideia é trazer uma memória que continua viva como trauma, frustração e repetição da ditadura, da repressão, da censura e das marcas que isso deixou no imaginário brasileiro, pensando que todo o esforço em manter viva essa memória para que ela não se repita é necessário e fundamental. A partir de 64, quando a vida política tradicional começa a ser cerceada, a arte, as expressões assumiram uma ideia de opinião que foi justamente canalizar um discurso crítico. E o que a gente vê aqui é que a partir de 68, a partir do AI-5, a própria opinião foi criminalizada e aí esses projetos que eram tão abundantes como o tropicalismo, a nova objetividade, o nosso pop, entraram num momento limite de choque e conflito que a gente está vendo representado nessas obras da primeira sessão da exposição. Uma das obras-chaves do primeiro núcleo é esse conjunto de desenhos do artista carioca Carlos Zílio. São trabalhos que eu fiz entre 70 e 72, uma época que eu me achava preso no Rio de Janeiro, em dependências do Exército. E ele que tinha parado de produzir arte para ir para a luta política, na cadeia produziu uma série de mais de 30 desenhos que tem toda a linguagem formal, as cores e a composição da época, mas é ao mesmo tempo um diário de prisão, um diário de cárcere. E nesse sentido, uma das obras mais complexas e duras de lidar na exposição. Eu agora não tô mais com medo. Estou com Pedro. A exposição é completada por depoimentos, documentos, depoimentos inéditos, como o do Carlos Zílio, e textos e publicações e filmes de época, para que quem não viveu aquele momento possa ter acesso ao tipo de choque e discussão que estava em curso. Em 68, quando se deu o golpe no dia 13, nos dias seguintes, as ameaças já corriam. Então a gente entrevistou o Gil para ter um depoimento atual, uma reflexão sobre como foi esse processo. E aí ele nos lembra que talvez o mais amedrontador é que a gente está de novo às voltas com um discurso de intolerância, de preconceito, de vontade de destruição dos adversários políticos, ideológicos, e que é nisso que um momento como a ditadura militar se alimenta. Essa exposição, por exemplo, ela tem uma potência grande. Na verdade, esses trabalhos, quando são vistos individualmente, eles têm sua força. Mas quando você vê nesse conjunto aqui maravilhoso, eles adquirem uma potência. Os trabalhos resistem, têm um frescor muito grande.
no sentido mesmo que eles guardam uma relação forte com o momento, aquele momento e com o momento presente. Né? Eu acho que é um dever das instituições, dos cidadãos, dos professores, dos artistas, pensarem como lembrar dos custos. O custo da ditadura abrange todo o imaginário de um país, num lugar em que mais de 300 mil cidadãos eram fechados pelos serviços de inteligência e a produção cultural e artística e intelectual estava sob julgo e risco todo esse momento. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. E continuamos com as artes visuais, só que agora a gente vai dar uma volta pelo mundo. Entre Pássaros e Cavalos é uma biografia dupla que narra as histórias de Edward James Maybridge e Etienne Jules Marré. Um era fotógrafo, o outro cientista. A pesquisa dos dois juntos colaborou para a criação do cinema. E o nosso colaborador Caetano Vilela falou sobre o tema e também com o autor do livro, Raimo Benedetti. Você é montador, você trabalha com cinema, você é videoartista, você já tem um trabalho ligado com o cinema. Como surgiu a ideia desse livro e a pesquisa em cima desses dois caras para o lançamento desse livro? O Maybridge e o Marré, eles têm duas coincidências que são meio curiosidades. O fato de terem as mesmas iniciais no nome, EJM, e o fato de nascerem e morrerem no mesmo ano. A concomitância de idades entre eles me deu a possibilidade de contar as histórias deles em paralelo. E ainda tem um detalhe que eles, aos 51 anos de idade, se conheceram. Então eu vi nessa estrutura de temporalidade um mote interessante para a construção de um livro e tendo como bastidor, como background, o trabalho fotográfico que os dois realizaram. Maybridge, ele foi viver na Califórnia, na época do Velho Oeste americano, e fez as famosas fotografias de cavalos em movimento, que são os primeiros registros da fotografia sequenciada instantânea da história. O que acontece? Essas fotografias foram publicadas e amplamente difundidas pelo mundo até chegar na França ao conhecimento do Marré, que na ocasião já era um grande fisiologista, um médico que estudava o movimento dos corpos. E aí o Marré, quando viu as fotografias do Maybridge, se encantou e começou e pediu um contato com ele. E o que veio a se realizar 3 anos depois, em Paris, aos 51 anos de idade, quando eles tinham 51 anos, no ano de 1881. Os irmãos Lumière, por exemplo, que são os pais do cinema que todo mundo fala, eles souberam, eles conheciam essa pesquisa, eles tinham acesso também a essa pesquisa? É notório que havia um intercâmbio de informações entre essas pessoas e que os irmãos Lumière perfeitamente sabiam e acompanhavam, que já eram grandes produtores de fotografia quando o Marré estava em atividade e se influenciaram, sim, pelas pesquisas do Marré, do Maybridge, do Thomas Edison e uma série de outros pesquisadores. O que é
interessante que o trabalho deles interessa muito mais ao novo estudante do audiovisual, do cinema, que está acostumado com as tecnologias digitais, com narrativas muito curtas, pequenas. Por exemplo, quem gosta de GIF animado vai se interessar muito sobre os trabalhos do Maybrit. É o pré-GIF, né? Exatamente. É o pré-cinema, é o pré-GIF. Exatamente, ele está bem nessa estrutura. Então, essas formas de expressão hoje, para o nativo digital, elas são muito mais atraentes do que eram para os estudantes de cinema convencional. O Metrópolis de hoje está acabando. Exatamente. Mas nessa semana, volto a reforçar, nós voltamos com mais discussões sobre a falta de políticas culturais no país, o descaso com o nosso patrimônio, nossa história. É claro. E a gente vai embora com as imagens da Bienal de São Paulo. E vale a pena você visitar, viu? Tem muita coisa lá para ver. Além de uma série de programações extras, performances, atividades. Então, é bom você conferir no site 33.bienal.org.br. Um beijo para vocês e até terça. Tchau, tchau.